E agora, às 7h30, a gente fala mais sobre o tromboembolismo pulmonar. Vamos conversar um pouquinho agora com o médico pneumologista, Dr. Marcelo Rabai, para saber, né, sobre essa situação dessa doença, o que ela é e como que a gente pode saber que isso pode acontecer. Dr. Marcelo, bom dia. Obrigado pela presença aqui conosco. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. O tromboembolismo pulmonar, ele, na verdade, é uma doença que tem dois polos, né? Ele tem um polo fora do pulmão e um polo dentro do pulmão. Então, normalmente, esses trombos se formam em veias, né? Veias das pernas, principalmente, e, por algum motivo, esses trombos se soltam das veias e vão parar no pulmão. O pulmão funciona como se fosse uma peneira, né? Então acaba que esse trombo para no pulmão. No momento que ele para, e dependendo do tamanho do trombo, Anderson, ele que vai causar doença com maior ou menor repercussão, né? Doutor, quais são os primeiros sintomas e por quanto tempo eles podem durar caso não haja o atendimento necessário antes de acontecer o pior? Então, normalmente os primeiros sintomas é dor, né? Dor e falta de ar. Então, são sintomas agudos, né? Eles até se misturam com sintomas de uma pneumonia, por exemplo. Eventualmente pode até ter uma febre, mas a diferença é que não tem tanta tosse, ou que a tosse não tem tanto catarro. Então pode ser uma tosse seca, mas o que mais chama atenção é a dor e a falta de ar, de forma abrupta, como se fosse um infarto, por exemplo, né? Então a pessoa ela tem um sintoma assim, de muita angústia, né? Ela fica muito angustiada com aquilo que ela está apresentando, né? O senhor falou dos trombos, né, e começam na perna e passam fora do pulmão e chegam no pulmão, eles percorrem o organismo. A Matilde, que é de Goianésia, inclusive, diz que já teve trombose uma vez, na perna esquerda. Isso em 2016, isso pode vir a se repetir e isso pode vir a atingir o pulmão? Essa pergunta dela é bem interessante, porque quando nós fazemos uma suspeita de um caso de embolia pulmonar ou de tromboembolia pulmonar, nós buscamos alguns fatores de riscos, né? Então, uma imobilização por muito tempo, ou seja, uma situação de uma cirurgia, que a pessoa tem que ficar de repouso, é um fator de risco. A história da dona Matilde é um fator de risco. A história familiar é um fator de risco. O uso de anticoncepcional, eventualmente em algumas situações, é um fator de risco. Então, a gente junta os fatores de risco com o quadro de dor e falta de ar, que dor e falta de ar é um sintoma de várias doenças, né? Mas aí você junta os fatores de risco com isso e acaba levando a possível diagnóstico. Tem gente que pode ter mais de um, né? Tem gente que pode ter mais de um, exatamente. Exatamente. A gente tem participação também do Blenner, que está perguntando se existe... Qual a maneira de evitar? Existe alguma cirurgia que é mais perigosa, que pode contribuir? Então, toda cirurgia que vai levar à imobilização, quanto maior o tempo da cirurgia, maior é o risco. É por isso que há um lema assim, que fez a cirurgia precisa andar. Andar para quê? Para fazer circular o sangue e aquilo não ficar parado e juntar os trombos, né? Então, a mobilização das pernas, né? E às vezes tem um exercício simples, que a gente chama que é o exercício de acelerar, né? Que você vai bombeando, fazendo esforço com a panturrilha. Mesmo deitado? Mesmo deitado. Então, saiu da cirurgia, começa a fazer esse tipo de exercício. Está na cama deitado, de repouso, faz esse exercício, porque isso vai bombear. As panturrilhas é como se fosse o coração das pernas. Então, você bombeia o sangue ali, ele circula e evita de ficar parado, né? Então, isso é uma sugestão para quem faz alguma cirurgia. E qual cirurgia? Qualquer uma, né? E quanto maior o tempo prolongado de repouso, maior a possibilidade, juntando os outros fatores de risco, né? A Liliane Gondim disse que fez um exame, constatou nódulos no pulmão. Agora esfriou, ela está sentindo muita dor, a dor aumentou. Pode, né, pode vir a causar uma tromboembolia pulmonar, como a gente viu, ela está muito preocupada. Não. Aí nesse caso já não tem nenhuma relação entre esses nódulos e esses sintomas. E os sintomas da embolia também, ele não vai piorando assim. Ele tem um sintoma abrupto, de agudo, de muita dor, de muita angústia, de falta de ar,
e a partir dali a gente precisa fazer o diagnóstico para fazer o tratamento. Mas ela sentir dor com os nódulos no frio também não é normal, né? Não, não é normal. Aí precisa investigar para ver ela qual é a não pode deixar situação. passar, não. Pode deixar passar, é um sinal de alerta. Tá certo. Ô, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado pelas explicações e por esses cuidados, né, que a gente sempre precisa ter com a saúde. Um bom dia, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado e bom dia. Essa semana, no dia 21, né, já começa o inverno, então a preocupação maior com as doenças respiratórias. Nós estaremos lá na praça em frente ao HGG. Que dia? 21, na quarta-feira, fazendo orientações e alguns exames em relação às doenças respiratórias, logo pela manhã. Dia 21 no HGG, ali perto do Lago das Rosas, pessoal, é tudo de graça, ali em frente ao Hospital Geral. Esse trabalho que acontece, tem uma tenda montada ali na praça. Então, o pessoal já vai lá, vai se prevenindo essas doenças que aparecem no inverno, não cometer ninguém, né? Doutor Marcelo, mais um obrigado, mais um obrigado e um abraço para o equipe do HGG. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês.